Queridos e queridas, bom dia, graça e paz, shalom, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que vem em carne, o único digno de receber honra, glória e louvor. Uma pregação muito importante, que envolve dinheiro, mas o tema trata sobre riquezas, mas eu depois vou destacar um único versículo, tá? O perigo das riquezas. Livro de Marcos, capítulo 10. Iremos ler do versículo 23 ao 31. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Complementando isso que Jesus falou em Lucas capítulo 16, versículo 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então veja bem, não é pecado ser rico. O problema há em depositar a confiança nas riquezas e não em Deus. O problema há em amar as riquezas e desprezar a Deus. Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, é por conta disso, porque geralmente as riquezas cegam os entendimentos dos seres humanos. O Deus das pessoas ricas costuma ser o dinheiro. Você pode parar para pensar e talvez você conheça alguém rico. Eu conheço algumas pessoas ricas. Já atendi pessoas com muito dinheiro.
E quando eu tentava evangelizá-las, pregar a palavra para elas, muitas recusavam. Elas até acreditavam em alguma coisa. Geralmente eram feiticeiros, satanistas, e era uma batalha muito grande. E eu via aquela pessoa cheia de dinheiro, com uma enfermidade mortal, porque os médicos já tinham dado a sentença que só viveria por alguns meses ou pequenos anos, e só no final, só na fase terminal, é que elas se renderam ao Todo-Poderoso. E Deus não permitiu a cura, o milagre, permitiu que elas partissem para a eternidade. Porque eu creio que no fundo, Deus sabia que se ministrasse a cura sobre elas, elas iam voltar a servir a Mamon e não a Deus. Mas a gente tem homens e mulheres de Deus que são riquíssimos e que não depositam a sua confiança nas riquezas. A sua confiança está no Deus Todo-Poderoso. Elas servem ao Deus Todo-Poderoso. Elas até são pessoas generosas, que repartem as suas riquezas, ajudam muito ao próximo, dão grandes ofertas alçadas. Isso é importante. Então, você que é rico, que é rica, se há algo que está te afastando de Deus, colocando Deus em segundo lugar, ou você nem pensa mais em Deus, volta-te para o Senhor. Não deposite a sua confiança nas riquezas, porque as riquezas acabam. E ao invés de amontoar tesouros e riquezas aqui na terra, é melhor amontoar nos céus, porque é lá que está a nossa verdadeira riqueza. É por isso também que Salomão, ele não foi um homem burro, ele foi um homem muito inteligente. Tem uma passagem que ele disse que ele nem pedia riqueza, mas também nem escassez. Ele pedia a Deus a medida certa, para que na riqueza ele não viesse a esquecer de Deus e na escassez ele não viesse a dar mau testemunho e transgredir a lei, ter que furtar, roubar, por exemplo, para ter a comida de cada dia. E aí Deus perguntou o que ele queria e ele pediu sabedoria. E aí, mediante esta sabedoria do alto, Deus lhe concedeu riquezas. Há pregadores que dizem que Salomão teve a queda dele por conta que ele deixou de sacrificar ao Senhor. Olha, o homem é trilionário, né? Porque a riqueza de Salomão era praticamente incontável. Tem uns estudos aí que calculavam as riquezas de Salomão, já está comprovado. Mas é muito dinheiro. E eu não vou dizer que foi só por conta dos sacrifícios que ele deixou de dar ao Senhor. Eu vou além dos sacrifícios. Até porque, naquela época, Jesus ainda não tinha encarnado. Os sacrifícios, os holocaustos eram muito comuns. Era necessário, porque era a lei que Deus deu para Moisés instituir para o povo hebreu, o povo de Israel. E tinha mesmo que sacrificar. Hoje, o sacrifício depois de Cristo, ele se tornou um pouco diferenciado. Na verdade, eu creio que ele é aprimorado. O que você tem que sacrificar? Eu já falei isso em outras pregações.
Você tem que sacrificar em primeiro lugar a própria vida. E tudo aquilo que está em primeiro lugar em relação a Deus. Então, se você adora a sua casa, a sua morada, e você acaba... A adoração é uma forma de idolatria. Você acaba idolatrando a tua casa. Deus pede para você honrar Ele, trabalhar para Ele. Você, não, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que arrumar a casa. Isso é uma forma de idolatria. Na verdade, você tem que pedir a Deus sabedoria para administrar melhor o seu tempo. A casa tem que estar arrumada, muito limpa e asseada, claro que tem que estar. Mas também está escrito, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem que tirar tempo para a obra de Deus. E o ideal é que sejam as primícias, que isso também é uma forma de oferta. E Deus se agrada desse tipo de oferta. Então, se a casa está em primeiro lugar, é óbvio que no momento de oração, no momento de comunhão com Deus, Deus há de te pedir a tua casa. Não tem jeito. Se você idolatra o carro, você não deixa ele pousar uma poeira. Tem gente que lava o carro pelo menos umas 2 vezes na semana. Eu tenho um vizinho aqui que toda vez que eu vou para o estacionamento ele está com a flanelinha no carro. É uma idolatria, uma forma de idolatria. E se Deus pedir o carro, tem que dar o carro. É melhor você andar a pé do que você ter o carro e colocar ele na frente de Deus. Geralmente o verdadeiro sacrifício é esse, você entregar para Deus aquilo que estava em primeiro lugar na tua vida, tá? Porque Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. E óbvio que as pessoas que são riquíssimas, se uma pessoa tem 10 casas, dá uma casa em sacrifício, isso é nada, tá? Mas como Jesus, Ele mesmo se deu por nós, em sacrifício, o melhor sacrifício que possamos dar a Deus é a nossa própria vida. Esse é o verdadeiro sacrifício, tá? Mas tendo riquezas, tendo bens, dê também, tá? Não seja apegado às coisas materiais. Não se apegue a nada nesse mundo, porque a nossa estadia aqui ela é momentânea e passageira. A nossa estadia permanente é na Nova Jerusalém, tá? Mas eu agora quero me atentar a esse versículo aqui, em que Jesus disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Versículo 27. Então, pode estar passando uma situação, pode estar passando uma pressão, pode estar passando por julgamentos, perseguições, calúnias, enfermidades mortais, desemprego, mas para Deus nada é impossível, tudo é possível a Deus. Aquela situação que você via que não tinha solução, algo emocional, sentimental, para Deus tudo é possível. Não alimente pensamentos ruins, não alimente as críticas, não alimente dentro de você o fato das pessoas não concordarem com você, o fato delas julgarem você. Não alimente isso. Libere perdão e peça para Deus fazer a vontade dele na tua vida
e na vida das demais pessoas. Expulsa esses pensamentos contrários, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que te faz sofrer. Isso não é de Deus. Isso é obra satânica. Quando você começa a entender melhor o reino espiritual e aquela situação de aparente sofrimento quer fazer você ficar derramando lágrimas, não chore, engole esse choro, essa lágrima. É porque a lágrima, ela nem sempre ela desce pela face, ela entra no ducto naso-lacrimal, chega ao nariz e a gente tem uma abertura posterior da cavidade nasal, que são as coanas, e entra na cavidade oral. É por isso engolir, né? A lágrima, tá? Você engole. Não exteriorize o que está de ruim. Exteriorize o que você tem de bom. O que há de ruim, porque a maior batalha que nós temos é na mente, o que há de ruim você tem que expulsar. Você mesmo pode ministrar sobre você, sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, sobre os seus olhos, ouvidos, boca, nariz, e expulsa, repreende esse mal, porque isso não é de Deus. Às vezes, os pensamentos que vêm, que são lançados, eles são pensamentos diabólicos. E se você alimentá-los, isso só vai causar a sua autodestruição. É daí que vem as depressões, a inclinação para os vícios, para a imoralidade, seja ela sexual ou não, e até suicídio. Já foi comprovado cientificamente que a mente de um suicida começa dessa forma, alimentando e frutificando os maus pensamentos. Vá para a palavra. Peça a Deus o discernimento, peça para o Espírito Santo se revelar. Se você não está conseguindo falar em oração, vá para a palavra, ore a palavra. Tá? Então lembre-se sempre, para Deus tudo é possível. Para aquela situação que você acha que não é possível, é possível sim para Deus, tá? Que Deus te abençoe abundantemente. Graça e paz. Shalom.